Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 23º episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Um episódio especial que marca os 2 anos de vida do nosso canal, o canal JMA TV e deste programa. Nesses 2 anos, nós dedicamos a resgatar, registrar e divulgar a memória, os causos e as histórias da nossa querida Nova Lima e de seus cativantes habitantes. Assim sendo, para darmos continuidade a esta importante missão e para abrilhantar esta edição comemorativa, nada mais adequado do que receber uma pessoa cujo nome atravessou fronteiras e marcou época nos gramados de Nova Lima, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. É claro que estamos falando de Luiz Carlos Ferreira, o nosso grande Luizinho. Como todos nós sabemos, ele é um daqueles jogadores cuja trajetória inspira respeito em qualquer roda de conversa sobre futebol. Ele é natural aqui de Nova Lima. Deu seus primeiros passos como jogador também aqui no nosso Vila Nova. Aqui ele iniciou uma impecável jornada futebolística que o levou até o topo. Porém foi no Clube Atlético Mineiro que sua carreira se consolidou como uma das mais admiráveis da história do futebol brasileiro. De 1978 a 1989, foram 537 partidas pelo Galo, com 21 gols marcados e nada menos do que 9 títulos estaduais. Dessa forma, é sempre lembrado e celebrado como um dos maiores ídolos da história do clube, e meu em especial. De estilo refinado e postura impecável, Luizinho foi um zagueiro técnico, sereno e assertivo, admirado por companheiros, adversários e treinadores como Tele Santana, que via nele o equilíbrio entre firmeza, inteligência, liderança e classe dentro de campo. Na seleção brasileira, viveu momentos de brilho entre 1980 e 1987, com 36 jogos e 2 gols anotados. Nesse período, foi parte do inesquecível elenco da Copa do Mundo de 1982 da Espanha, uma equipe que, mesmo sem título, entrou para a história pela qualidade técnica, espírito ofensivo e futebol arte. Ao lado de Luizinho estavam craques do mais alto quilate, como Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Toninho Cerezo e Éder, dentre outros nomes que ajudaram a moldar uma das seleções mais admiradas de todos os tempos. Além do Atlético, Luizinho também defendeu o Sporting de Portugal e, além disso, o Cruzeiro. Encerrou sua carreira como jogador, retornando ao Vila Nova, estelando assim um ciclo que começou e terminou aqui em Nova Lima. Um ciclo brilhante como o ouro de sua terra natal. Acompanhe com a gente essa espetacular entrevista com mais esse tesouro aqui da nossa Nova Lima. Vamos lá?
Hoje nós estamos comemorando o 23º programa do Nova Lima, Ontem, Hoje e Amanhã. E nada melhor do que a sua companhia aqui hoje, Luizinho. Você que é o ídolo de todos nós, o ídolo de Nova Lima, o ídolo, enfim, não só de Minas, mas do Brasil. É isso, você teve uma grande passagem aí pelo mundo do futebol. Então hoje nós vamos contar a história do Luizinho. Luizinho, fique à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar participando desse programa. É com muito prazer que aqui estou e para contar minha história, né? Uma história de muita luta, a história de muitas pessoas envolvidas que fizeram grandes coisas por mim, e daquela coisa de assim, você está no momento certo, na hora certa. Sou daqui de Nova Lima, nascido aqui em Nova Lima, filho de pai mineiro, mãe lutadora, que soube criar os filhos. E eu sou grato, como ela falava, né? Que eu chutava tanta barriga dela, que eu tinha que ser jogador de futebol. E ela acertou, né? Acertou, graças a Deus acertou. E me deu todo apoio e eu consegui chegar num lugar de futebol, no cenário futebolístico, que poucas pessoas chegam. É raro de chegar. Ô Luizinho, você estudou aqui em Nova Lima ou já foi direto jogar futebol? Eu comecei estudando aqui na escola, lá nos Cristais, onde eu nasci. Fiz o primário nos Cristais, depois eu fiz o Senai, jogando futebol já no Vila Nova. Eu formei no Senai e tinha intenção de trabalhar para ajudar a família, porque a gente sabe que não é fácil, né? A criação dos meus pais fez o que pôde por mim e pelos meus irmãos, mas eu queria dar um pouquinho mais. E eu continuei estudando e aí sou o baiano que entrou na minha vida. Eu tinha uma escolinha de futebol lá nos Cristais e tal, me via jogando, falei, vou te levar para fazer um teste lá no Vila. E me levou. E eu passei no teste. Aí a carreira foi muito rápida. Depois no Vila Nova, 12, 13 anos, eu saltei, eu estava sempre na frente. Acho que é pelo dom que Deus me deu de jogar futebol e pelas intenções que eu tinha, que a primeira coisa que eu queria fazer na minha vida era comprar uma casa para minha mãe. Até me emociona um pouco, porque foi muito difícil, mas acho que Deus ajuda, né? E você conseguiu realizar, é óbvio. Consegui, graças a Deus, consegui realizar o sonho dela. Eu tinha esse dom e consegui ser profissional muito rápido, muito cedo. Comecei no Vila Nova, é lógico. E aí minha carreira foi deslanchando muito rápido. Você chegou no Vila, então, com 8 anos? 8 anos de idade. 8 anos. Você ficou até quando? Eu fiquei até os 17. 12 para 13 anos já estava no infantil. Com 15 anos já me passaram para o juvenil, que era só uma categoria abaixo do profissional. E nisso aí passou algumas pessoas que eu não posso deixar de falar. Que foi o Nelsinho, que era o treinador do infantil, depois juvenil. Aí passei pelo Tenente Djalma, era delegado de Nova Lima, um homem bravo. Tenente Djalma, senhor bravo, severo. Quer dizer, essas pessoas me ajudaram além de me educar. Além do que o futebol faz, que é educar também, disciplina, companheirismo, e o futebol, o esporte em si, né, proporciona isso. Então foi muito rápido. Aos 17 anos já estava no profissional. Aí chegou o Martim Francisco, foi um prazer que eu tive de conhecer o Martim Francisco, que me levou ao profissional, já jogando, depois o Arizona. Deixa eu parar no Martim Francisco um pouquinho. Pois não. Eu já estava morando aqui em Nova Lima e um dia eu perdi o sono e fui para frente da televisão. E apareceu o pai do Sérgio, que foi governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Tá? O pai dele era jornalista. Sérgio Cabral. E ele comentando nesse programa que o 4-2-4 começou aqui em Nova Lima, no Vila Nova, com o Martim Francisco, que era um matemático, um professor de matemática. Isso. Né? Foi um treinador maravilhoso, conhecido mundialmente, e foi ele que me deu a primeira oportunidade de estar no profissional do Vila. Você me mostrou, quando você chegou aqui no nosso estúdio, a camisa que você usou no Vila Nova. Eu gostaria que você mostrasse essa camisa para os telespectadores. Pois não, com o maior prazer, velho. Com o maior prazer, tem a camisa, é a primeira camisa que eu joguei. Olha a diferença, né? Que eu joguei no Vila Nova. Ela encurtou, né? Porque na época já não se usava muito esse tipo de tecido, né? Aqui está a camisa número 4. Primeira camisa que eu joguei lá em Uberlândia. Olha. Nós ganhamos lá do Uberlândia. E engraçado, se você me permite, eu gostaria de voltar um pouco. Lógico. É que quando eu tinha 12 anos, eu queria jogando na categoria de base do Vila, mas eu fui lá no Atlético treinar. Um amigo meu me levou, conheci, falou, vamos lá fazer um teste. Era o Zé das Camisas, que era o treinador lá no Atlético, na categoria de dente de leite. Eles me deixaram treinar 20 minutinhos. E eu peguei a chuteira debaixo do braço,
chorando. Não passei no teste. Que isso? Não passei no teste no Atlético. E vim embora. E continuei no Vila Nova. E aos 17 anos para 18, quem vai me comprar? Quem veio me comprar aqui no Vila? O Atlético. Mas tudo bem, eu não tenho nada disso, não tem nada. É só um comentário que estou fazendo, porque isso acontece com muitos jogadores. Todo jogador tem história, e essa minha história é uma das minhas no começo da minha carreira. Então vamos chegar ao Atlético? Vamos embora. Como é que foi essa vida lá no Atlético, esse período no Atlético? Como eu falei, Deus abençoa, né, a gente. Porque no Atlético foi muito rápido também. Com 18 anos, já jogando, jogadores que eu era fã de Cerezo, Reinaldo, João Leite, Paulo Isidoro, Marcelo. Eu era fã deles e de repente eu estava do lado deles. É isso também. Quer chegar no momento certo, na hora certa também. E eu cheguei no Atlético em 78 para disputar o campeonato. Procópio já me conhecia, graças ao Procópio também, que me levou para o Atlético. Ele me conhecia e o Atlético estava disputando a final contra o Cruzeiro de 78. E o Márcio Paulada tinha acontecido um acidente com ele de desastre de carro e perdeu o olho. E aí o Procópio já me conhecia, falou, vamos lá comprar esse moleque. Eu com 18 anos. Aí ficou fácil, né? Porque jogar com esses craques, eu era sempre fã deles, só até hoje. Então ficou fácil para mim. Aí o Atlético foi e comprou definitivo, logo depois que nós conquistamos o título, em 78, o Atlético. E aí mudou realmente tudo na minha vida. Ficou quanto tempo no Atlético? Eu fiquei de 78 a 89. Você se lembra mais ou menos assim quantos jogos você fez? Eu fiz 537 jogos pelo Atlético, 21 gols. E como zagueiro fez isso? Como zagueiro. E é engraçado que tem um Chico Maia, que é o jornalista, ele falava que eu tinha preguiça de jogar. Eu não jogava, porque eu machucava muito. A gente viajava de ontem para Poços de Caldas, Uberlândia, muito longe, e eu não jogava. Mas era coincidência, porque eu machucava e não jogava. Aí eu falei com ele uma vez, a pessoa, se eu jogasse então, em 2 jogos que você está falando que eu não joguei, eu chegava acho que a 1000 jogos, fazendo 1000 jogos pelo Atlético. Mas foi uma passagem muito bacana, uma passagem muito feliz no Atlético. Eu agradeço o Atlético, como eu agradeço o Vila Nova, né? Fizeram por mim. Você ficou aqui no Atlético durante todo esse tempo? Foram aí, quantos anos você falou? Foram de 89, quase 11 anos. Quase 11 anos. Antes de nós passarmos adiante, diga-me uma coisa, quantos títulos você conseguiu com o Atlético Mineiro? Olha, Jarias, eu mais ganhei do que perdi, ainda bem. Eu sei que consecutivo foram 6. E me parece que foram, durante esses quase 11 anos, foram 9 títulos. Perdi 2 títulos somente jogando pelo Atlético. Campeonato Mineiro, né? Campeonato Mineiro. Bem, então do Atlético aí você chega à seleção brasileira, é isso? É, correto. Aí eu cheguei na seleção brasileira com 19 anos, 19 para 20 anos. Eu disputei a Copa do Mundo com 22 para 23 anos. Cheguei lá também, a mesma história, com jogadores como Zico, Falcão. O Cerezo já jogava aqui no Atlético, Sócrates, Valdir Pérez, Leandro, Júnior, jogadores assim fenomenais e que é aquilo que eu falo, dá sorte também. A gente tem que ter um pouquinho de sorte, né? Eu acho que é importante você ter o dom e saber jogar futebol, mas você tem que dar sorte na vida também. E eu sempre dei, graças a Deus. E quem era o técnico? Era o Pedro Santana. Que era o técnico aqui no Atlético? E depois ele veio para cá. Ele já tinha sido treinador do Atlético e já ia jogar e tudo. Eu, novinho. E quando ele fez a convocação, ele fez para Toulon e a principal. Chamou os jogadores e na época eu pensei que estava sendo convocado para de novos, para Toulon. Nunca imaginei, foi um jogo contra o Internacional no Mineirão, quando saiu a convocação e tal, acabou o jogo, o pessoal falou, você foi convocado. Eu falei, nossa, que maravilha, eu fiquei vibrando, todo mundo me dando os parabéns. E eu falei assim, cheguei na seleção de novos, que beleza. Chegou os jornalistas e falaram, você está convocado para a seleção principal. Nossa. Aí a perna tremeu. Vou dizer a verdade. E foi a de 78? Foi de 80. E aí ficamos 2 anos para disputar a Copa do Mundo de 82, treinando com o Tele na Toca da Raposa. E espetáculo, né? O Tele como treinador, um treinador que gostava de deixar o jogador técnico ter a liberdade de jogar. E aí ficava fácil, porque eu tinha uma técnica realmente bem apurada. É melhor, né, amigo? Não ser tão humilde. Mas jogando com esses jogadores que tinham lá, Zico, Sócrates, Júnior, essa turma fica fácil. O comentário geral é que essa foi a melhor seleção que nós tivemos de todos os tempos, embora não tenhamos ganhado o título. Você concorda com isso? Realmente foi uma seleção que entrou na história, mesmo no Brasil, que a gente sabe que no Brasil você tem que ser primeiro no esporte.
você tem que ser primeiro, você não pode ser segundo. Mas ficou na história. Não foi campeão, mas foi reconhecida no mundo inteiro. Você levou o nome do Brasil, né? Por isso que na abertura nós falamos disso. Não é só aí no Brasil. Você levou o nome do Brasil lá para fora, né? Poxa. Foi muito bacana. Foi uma passagem de 80 até 82. Eu continuei ainda na seleção logo depois, em 83, mas depois eu tive uma contusão no final, na Copa do Mundo de 86. Tive a contusão, fui cortado. Mas essa seleção deixou saudade. Sem sombra de dúvida. E nós perdemos para a Itália, né? Na quarta de final. Essa história eu acho que é bacana contar. Logo depois, quando acabou a Copa do Mundo, o Júnior foi para a Itália, em Pescara, jogar lá. E depois ele fez a despedida dele. E convidou a seleção da Itália de 82 contra a seleção brasileira de 82. E nós vamos lá fazer esse jogo lá com o Júnior, a despedida dele. E o resultado? Aí o resultado 8-2 pro Brasil. Que ótimo. Ganha na hora errada. Mas sempre fala isso, na hora certa, na hora certa. Mas aconteceu, né? Futebol acontece essas coisas, mas é interessante o que aconteceu. Como a gente estava conversando aqui, né? Uma seleção que realmente não foi campeã, mas realmente deixou um legado, muito grande, deixou saudade realmente, com o grande Tele Santana, que merecia. Futebol acontece, esporte acontece cada coisa. Era uma pessoa que merecia ter um título de campeão do mundo, né? Infelizmente não teve. Isso acontece. Bem, acabado o período de seleção, você foi para Portugal. E lá você jogou? Joguei no Sporting. E quanto tempo você ficou? Eu fiquei 3 anos. Eu tinha um contrato de mais 2 anos. Foi uma passagem também muito feliz. Eles têm um carinho especial comigo. Quando eu vou lá, todo ano eu tenho que passar lá pelo estádio. Tem meus retratos dentro da galeria lá do Sporting. Quer dizer, foi um momento também muito feliz lá que eu passei. Só que eu não fiquei mais dos 2 anos que eu tinha, porque a minha sogra já não estava muito bem de saúde. E minha esposa, como sempre, manda, né? Como sempre manda. Minha companheira de todos os momentos, e ela falou, não vou poder ficar aqui mais. Aí nós viemos embora e eu cheguei no Cruzeiro. Mas antes disso, você sabe que eu conheci o Luizinho, não sei se você vai lembrar dessa passagem, quando você estava em Portugal. Um dia eu chego ao fórum e o senhor Toca, lembra do senhor Toca, né? O senhor Toca é uma figura maravilhosa que marcou também a todos nós lá do fórum. E olha que eu entrei no fórum naquela época, com poucos veículos que ficavam aí, né? Aí ele chegou e falou, o cantor, pode ficar aqui esse carro é do Luizinho. E eu, na época, eu não liguei que Luizinho era você, né? Eu falei, quem é Luizinho, senhor Toca? Bom, jogador, poxa. Não, o senhor Toca pode deixar o carro ficar aí, não há problema nenhum. E logo depois, ele, não sei se ele o convidou, né? Mas sei que você foi ao fórum e eu tive o prazer de conhecer. Aí agora, o meu ídolo, né? Que legal. O Toca tem história. O Toca foi uma pessoa muito importante na minha vida, da minha esposa e dos meus filhos, porque na época teve um problema e eu conheci o delegado de Nova Lima, o doutor Eduardo, e eu tive uma amizade muito grande com ele, e eu, como já estava seleção e tudo, então eu tinha medo de deixar a minha família desamparada assim. Às vezes, quando eu tinha que viajar, eu tinha uma pessoa que tomava conta, uma pessoa que ficava lá na minha casa, dormia lá, ficava tomando conta. E depois esse senhor morreu, faleceu. O Eduardo, não, vou te apresentar um amigo aí, Toca, ele é muito bom para esse tipo de coisa. Ele trabalha lá no fórum, fica o dia inteiro, mas de noite ele está de folga. Eu vou te emprestar isso aqui. Nossa. E foi uma bênção na minha vida. Esse cara foi uma bênção na minha vida, cuidou dos meus filhos, pegava a bicicleta dele e cuidava dos meus filhos, andava pela banqueta aí afora. A banqueta e dava muita bala para os filhos também? Muita bala. Porque para os meus não demais. Quando chegava com o pacote de bala, quer dizer, é uma lembrança muito marcante, muito legal, um carinho muito especial que eu tive por ele também. Acho que por minha família também, né? Por ele ter cuidado, com tanto carinho, eu sou grato a ele. E ele é quem ficava também na minha casa, quando eu viajava. O senhor Toca a figura, o senhor Toca, esteja bem onde você está. Bem, então, de Portugal, você retornou ao Cruzeiro, é isso? Na realidade, eu estava falando com o pessoal do Atlético, olha, eu estou voltando, quero voltar, depois não quero ficar mais aqui, está com problema particular e está querendo voltar para o Brasil. Eu queria voltar para o Atlético, mas só que infelizmente o Atlético não me quis. Não sei o que aconteceu. E nisso aí eu liguei para o Oswaldo Faria e conversei com o Oswaldo Faria. Já estava negociando com o Beneci Queiroz, que era o diretor de esporte do Cruzeiro, para eu vir para o Cruzeiro. Aí o Oswaldo Faria falou, olha, eu te aconselho, Atlético não tem dinheiro, o Cruzeiro está com muito dinheiro.
dinheiro, veio pro Cruzeiro. Eu não sei se ele era cruzeirense ou o que é, mas ele deu uma força muito grande. Ô Luizinho, posso abrir aí um pequeno hiato? Pois não. Me falaram também que, na verdade, o Luizinho era torcedor do Cruzeiro. Realmente, aos 8, 9 anos, eu gostava do Cruzeiro, porque quando eu fui garoto, eu tinha que estar ganhando. E o Cruzeiro tinha um espetáculo de time. Era Tostão, Seu Lopes, Natal, Evaldo, Raul, Procópio, Neco. Então, tinha um time Zé Carlos. Sofri muito com o Cruzeiro, tá? Eu sou torcedor da Atlético. Sofri muito com o Cruzeiro. Pois é, e time massa do Cruzeiro. Então, só ganhava, inclusive, escrevi uma carta para a Rádio Confidência para ganhar. Estava sorteando uma camisa do Cruzeiro. E eu ganhei a camisa do Zé Carlos. Zé Carlos. Eu fui sorteado, isso, fui sorteado a camisa. Quer dizer, nessa idade eu realmente torcia para o Cruzeiro. E aí depois a gente foi ser profissional, aí a gente muda um pouco. E diante do tempo que eu joguei pelo Atlético, né, quase 11 anos, a gente toma um amor também. Você conseguiu algum título com o Cruzeiro? Consegui, fui campeão da Supercopa e Copa do Brasil. Luizinho, você então retornou ao Vila? Aí eu parei de jogar. Tá na hora de parar, tô cansado, vou curtir minha família, aproveitar minha vida com meus filhos, que minha esposa sempre foi pai, mãe. Eu não tinha tempo de ficar em casa. Então, ela foi tudo. Então, eu falei, agora eu quero dar uma boa vida para eles, estar com eles, estar convivendo com eles, ser pai, né? E foi um momento muito importante na minha vida também. Aí o Vila Nova tinha caído para a segunda divisão. Chegaram, se eu me lembro, foi Jairo, João Bosco de Ório e Antônio Henrique, presidente do Vila. E foram na minha casa e falaram assim, olha, você não quer voltar a jogar para ver se consegue subir o Vila para a primeira divisão? Eu falei assim, olha, eu posso até ir, mas sozinho não tem jeito. Não, mas estão com um time jovem, bom. Eu falei, que beleza então, não tem problema. Só que vocês têm que contratar mais uns 2 jogadores de experiência para me ajudar. Ele falou, quem você acha? Eu falei assim, Arthurzinho, jogando no Vasco. Jogou na seleção, foi jogador de seleção. E o Robson, que jogava com esquerda do Cruzeiro. Aí vieram os 2. E a gente, no meio da garotada, a gente com a experiência nossa, a gente deu conta do recado e os meninos corriam pra gente. Então nós conseguimos subir o Vila para a primeira divisão. Foi onde eu realmente encerrei a carreira aqui em Nova Lima, no Campo do Rio, que era o meu sonho. De encerrar iniciou e encerrou. Isso, de encerrar. Ou no Atlético ou no Vila. Então tive o prazer de encerrar e a alegria de encerrar no Vila Nova. E depois, encerrada a carreira de futebol, o que o Luizinho fez? Eu fiquei um tempo parado, né? Realmente parei. E, infelizmente, Jones, eu não estava preparado para parar. É engraçado, né? Eu pensei que ia ser fácil, mas eu não estava preparado. Eu tomei um susto, comecei a ter ficar um pouquinho depressivo. E aí, como sempre, a minha esposa me colocando sempre para cima. Vida que segue, vamos viver a vida, vamos aproveitar a vida e vamos fazer alguma coisa. E aí foi quando apareceu a oportunidade. Carlinhos Rodrigues me chamou e perguntou se eu gostaria de ser secretário de esporte. E eu pensei muito. A minha esposa estava um pouco arredia com relação à política, mas eu achei que ia ser bacana fazer alguma coisa pela cidade e eu aceitei o convite dele. E foi um momento também uma passagem bacana de 8 anos. Não tenho muita certeza, mas olha, eu acho que eu fui o único secretário que fiquei com ele durante os 2 mandatos. E logo depois, eu realmente falei, chega. Agora é família, meu. Família, Ô Luizinho, o nosso programa chama Nova Lima Ontem, Hoje e Amanhã. Então nós passamos o ontem, foi desde a sua infância até o encerramento da sua carreira. Resolvemos colocar o hoje como esse período que você passou pós-campo de futebol. E temos que pensar no amanhã. O que o Luizinho pensa para daqui para frente? Olha, Jariz, hoje eu tenho o prazer de estar ministrando aula na Associação de Servidores Públicos, Nova Lima. Aula de futebol? Aula de futebol. Com a garotada de 7 anos a 16 anos. Então, às terças e quintas, eu estou lá o dia inteiro com os meninos, com um outro profissional que é o Juninho, que jogou no Atlético também, que está lá comigo. O Zé Antônio também. Quer dizer, a gente tem uma dinâmica muito grande com esses garotos. Eu acho que é muito bacana você passar o que você aprendeu para essas garotadas, né? Sim. E quem sabe formar novos Luizinhos por aí. Vai ser muito difícil, mas não é impossível. Realmente não é fácil, né? Mas assim, eu acho que o trabalho da gente lá é formar cidadão e contribuir com alguma coisa para que esses garotos possam sair um pouquinho de rua, sair de telefone. Hoje a garotada está
tá numa coisa Celular. de celular, que essa tecnologia aí tá muito avançada, e isso não faz bem. Realmente a gente sabe que não faz. O esporte ainda é uma coisa que no mundo inteiro, né? Eu acho que, principalmente no Brasil, os governantes teriam que ter essa visão, essa sabedoria para que desse mais chance para essa garotada, para estar vivenciando o esporte, independentemente de qual seja. E isso, infelizmente, vocês ainda não acordaram. Ô, Luizinho, muito bom, agradeceu muito o nosso programa. Principalmente agora que nós estamos encerrando, e vamos continuar, evidentemente, uma fase com o segundo ano desse programa. Eu e o Rafael estávamos conversando ainda há pouco, poxa, será que nós vamos chegar? Será que esse programa vai emplacar? E nós estamos hoje completando 2 anos do programa Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. E com a sua presença, esse programa ficou muito melhor. Muito obrigado. E como das outras vezes, nós entregamos um brinde para o nosso entrevistado. Então, com prazer, eu te entrego esse brinde, que é uma caneca do nosso programa. Que carinho, obrigado pelo carinho, Juarez, obrigado, Rafael. Parabéns pelo programa, adorei, maravilhoso programa. Vamos ver aqui o presente. Muito obrigado. Será guardado com muito carinho. Você fez uma passagem maravilhosa aqui no programa, recordando toda a sua vida tão exitosa no futebol. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês no programa. Gostei, adorei o programa. Parabenizo. E gostaria de deixar também para vocês uma recordação aqui minha. Opa, que maravilha! Colocar no acervo aí seus, que é tão lindo, tão rico. Eu te contei, né? Nós vamos fazer aqui um centro de memória desse programa que conta a história de Nova Lima. E aqui é uma foto do Luizinho, ao Nova Lima ontem, hoje e amanhã. Um abraço do Luizinho. Muito obrigado. O Luizinho, mais uma vez, ficará eternizado na história de Nova Lima. Luizinho, muito obrigado, prazer imenso e parabéns. Tá? E foi muito bom a alegria que você trouxe para todos nós. Nova-limenses, mineiros e brasileiros. Eu que agradeço, Juarez. Um abraço. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa. E nós tivemos a grata satisfação de recebermos aqui o Luizinho, esse craque tão admirado por todos nós brasileiros. E eu convido a todos para ficarmos com uma passagem muito marcante do Luizinho, um dos seus gols pela seleção brasileira. Vamos assistir?